E aí, galera que viaja no tempo e na mente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Máquina do Tempo Podcast. Eu sou o seu apresentador, o Doutor Curioso, e hoje, meus amigos, preparem-se, porque o que vocês vão ouvir não é só um bate-papo filosófico, é uma colisão de universos, um choque de visões sobre a vida, o conhecimento e o que realmente importa. Vamos mergulhar na pergunta das perguntas. Existe um sentido na vida? Com a luz da verdade absoluta de um lado e a sombra das interpretações do outro. De um lado do nosso ringue de ideias, direto da Grécia Antiga, o filósofo que questionava tudo e todos nas praças de Atenas, o mestre da dúvida que buscava a verdade com uma lanterna na mão, mesmo ao custo da própria vida. Preparem-se para saudar e para se sentir um pouco burros, talvez, o sábio Sócrates. O único saber que possuo é o de que nada sei. E é exatamente por essa ignorância assumida que busco a verdade sem descanso. E do outro lado, com seu bigode famoso e suas ideias que abalaram as estruturas do pensamento moderno, o filósofo que declarou a morte de Deus e nos desafiou a criar nossos próprios valores e significados sem ilusões. Preparem-se para a provocação e para um certo desconforto, talvez. O explosivo Friedrich Nietzsche. Não há fatos eternos, como o senhor bem sabe, Sócrates. Apenas interpretações. E a vida, meu caro, é para ser vivida com vontade, não com busca de miragem. Que plateia fantástica! E que convidados mais profundos! O tema de hoje, como vocês já perceberam, é para botar a cabeça para funcionar de verdade. A busca pela verdade absoluta versus não há fatos, apenas interpretações. Existe um sentido na vida? Senhor Sócrates, o senhor dedicou sua vida a uma busca incansável pela verdade, acreditando que ela existe e pode ser encontrada pela razão. Para começar, por favor, nos ilumine com sua posição principal sobre a existência da verdade e o sentido da vida. Meu caro anfitrião, a busca pela verdade não é uma opção, mas uma necessidade fundamental da alma humana. Acredito que, por trás das opiniões passageiras, dos fatos que mudam com o vento, existe uma verdade imutável, uma essência do que é justo, bom e belo. Essa verdade não é inventada por nós, ela existe, e a razão é o caminho para alcançá-la. O sentido da vida, portanto, não é um mistério impenetrável ou uma criação individual, como alguns insistem em dizer. Ele reside em conhecer a si mesmo, em viver de acordo com a virtude que essa verdade nos revela. Ao fazermos isso, nos aproximamos da nossa melhor versão, do que é realmente humano. Negar a existência de uma verdade universal é mergulhar no caos, na relatividade total, onde tudo vale o mesmo e nada tem valor real. O mundo precisa de bússolas e a verdade é a única que nos leva ao porto seguro do bem viver. Uma bússola imutável, senhor Sócrates. Anotado. E senhor Nietzsche, o senhor, com sua obra revolucionária, desafiou a própria ideia de verdade absoluta, argumentando que o que chamamos de verdade são, na verdade, nossas próprias interpretações e perspectivas. Como o senhor enxerga essa busca socrática por uma verdade imutável e um sentido universal para a vida? Ah, Sócrates, o senhor ainda vive nas sombras da caverna platônica, iludido pela dança das sombras que chama de verdade imutável. Meu caro, a verdade absoluta é a maior invenção de todos os tempos, uma muleta para os fracos, para aqueles que não conseguem encarar a vida em sua crueza e vitalidade. Fatos são apenas interpretações, sim. Não há uma verdade esperando para ser descoberta. Há apenas a perspectiva do observador, a lente através da qual ele enxerga o mundo. O sentido da vida? Não existe um sentido pronto, dado por Deus ou por uma razão universal. O sentido da vida é o que nós criamos para ela, com nossa vontade, com nossa força, com nossa arte. Viver de acordo com a virtude. Qual virtude, Sócrates? A dos escravos que se submetem, ou a dos fortes que afirmam sua própria existência? A sua busca, com todo o respeito, é uma negação da vida, uma fuga do real,
uma tentativa de domesticar o caos e a paixão, em nome de uma ordem fictícia. Eita, já temos um choque de ideias que faz a gente pensar. Senhor Sócrates, o senhor Nietzsche o acusa de viver nas sombras da caverna, de buscar uma muleta para os fracos e de negar a vida em nome de uma ordem fictícia. Como o senhor responde essa bomba? Muleta para os fracos? Meu caro Nietzsche, o senhor confunde sabedoria com fraqueza e ignorância com força. A busca pela verdade não é uma fuga, é a libertação da ignorância que é a verdadeira prisão. Dizer que não há fatos, apenas interpretações, é uma desculpa perigosa para a irresponsabilidade intelectual. Se tudo é interpretação, então o que impede que a injustiça seja apenas uma interpretação? Que o assassinato seja apenas uma perspectiva? A verdade é a âncora que nos impede de ser levados pela correnteza do relativismo moral. Sua criação de sentido, sem um fundamento maior, é um convite ao niilismo, ao vazio, onde a vontade individual se torna a única lei levando ao caos. Eu não nego a vida, eu busco uma vida digna, uma vida examinada, onde a razão ilumina os caminhos e nos guia para a virtude. Ah, Sócrates, o senhor fala de irresponsabilidade intelectual enquanto se agarra a fantasmas. Âncora. A verdade é uma corrente que prende a humanidade a uma moralidade doente, a um rebanho que teme a liberdade e a responsabilidade de criar seus próprios valores. A injustiça e o assassinato são, sim, interpretações de uma moralidade específica, criada pelos fracos para controlar os fortes. Minha criação de sentido não é niilismo, é a afirmação da vida em sua plenitude, com todas as suas forças e paixões, sem a culpa que suas virtudes cristãs e socráticas impuseram à humanidade. O Senhor quer uma vida examinada, eu quero uma vida vivida. Sua razão é uma tentativa de esmagar o instinto, a vontade de poder que pulsa em cada ser humano. É uma negação do corpo, da terra, em nome de um mundo ideal que só existe em sua mente. Corrente? Que tipo de liberdade é essa que celebra a ignorância e a ausência de princípios? O Senhor confunde instinto com sabedoria e paixão desenfreada com virtude. O caos da vontade de poder, sem a luz da razão, é o que leva à barbárie, não à grandeza. E não me venha com a sua crítica à moralidade dos fracos, que eu, o homem que escolheu a morte para defender a verdade, sou a prova viva de que a virtude não é para os fracos, mas para os fortes que ousam viver de acordo com o bem. A vida vivida, sem reflexão, é uma vida sem sentido, uma mera existência animal. Minha razão busca elevar o homem, não esmagá-lo. A sua afirmação da vida, sem um norte, é apenas uma deriva perigosa. Sócrates, o senhor morreu por uma ilusão, por uma verdade que sua mente fabricou para dar sentido a uma vida que, para o homem comum, é insuportável sem mitos. E sobre instinto com sabedoria. Sim, a sabedoria do corpo, a sabedoria da terra, muito mais antiga e profunda do que suas abstrações racionais. Barbárie. A verdadeira barbárie é a que o Senhor e seus herdeiros promoveram. A domesticação do homem. A castração de seus instintos mais nobres em nome de uma moralidade do rebanho. Da mediocridade. Minha deriva perigosa é a aventura do espírito livre. A busca por novos valores. Por uma vida que celebra a força, a superação, a alegria de ser quem se é, sem a culpa de uma consciência inventada. O Senhor é o pai do homem doente, que busca consolo em dogmas. Eu sou o médico que tenta curar essa doença e libertar o homem para sua verdadeira grandeza. Ufa, a briga é boa! Senhor Sócrates, o senhor Nietzsche o chama de pai do homem doente, que busca consolo em dogmas e diz que sua razão é uma tentativa de castrar o instinto. Essa é uma acusação bem direta, não? Pai do homem doente? Meu caro Nietzsche,
Se buscar o conhecimento, a virtude e a verdade é doença, então sim, sou o médico que busca a cura para a ignorância. O que o Senhor chama de instinto sem controle é a receita para a loucura e a autodestruição. A castração que o Senhor tanto teme é, na verdade, a disciplina da razão, que nos permite não ser escravos de nossos próprios desejos e paixões. O Senhor parece confundir liberdade com permissividade total e poder com ausência de limites. O espírito livre, sem a bússola da verdade, é um barco à deriva em um mar revolto, fadado a naufragar. Prefiro ser doente na busca pela sabedoria do que saudável na celebração da barbárie. Hahaha, disciplina da razão? Que eufemismo glorioso para a repressão. O Senhor transformou a vida numa espécie de tribunal, onde cada impulso, cada paixão é julgada por uma razão fria e castradora. Sua sabedoria é a morte da espontaneidade, da criatividade, da verdadeira alegria que brota do caos da existência. E sobre barbárie? A barbárie está na mediocridade, na conformidade, na vida não vivida, no desejo de ser igual a todos os outros, no medo de ser diferente. O Senhor, com sua bússola da verdade, nos amarra a um porto que já não existe, a um Deus que já morreu. Minha deriva é a conquista de novos mares, a criação de novos horizontes para a humanidade, sem as amarras de verdades inventadas para nos manter pequenos. Pai do homem doente? Meu caro Nietzsche, se buscar o conhecimento, a virtude e a verdade é doença, então sim, sou o médico que busca a cura para a ignorância. O que o Senhor chama de instinto sem controle é a receita para a loucura e a autodestruição. A castração que o Senhor tanto teme é, na verdade, a disciplina da razão, que nos permite não ser escravos de nossos próprios desejos e paixões. O Senhor parece confundir liberdade com permissividade total e poder com ausência de limites. O espírito livre, sem a bússola da verdade, é um barco à deriva em um mar revolto, fadado a naufragar. Prefiro ser doente na busca pela sabedoria do que saudável na celebração da barbárie. Ah, Sócrates, o Senhor e sua eterna ordem e justiça. Não é a criatividade do vazio, é a criatividade do excesso, da vontade de potência transbordando. O farol de verdade que o Senhor busca é a sombra de um conceito ultrapassado. O desespero. O desespero é para quem se agarra a esses faróis quando eles já se apagaram. A minha autonomia é a celebração do humano em sua plenitude trágica e gloriosa, sem a necessidade de um sentido pré-fabricado ou de uma verdade que nos diminua. O Senhor, com sua lógica, tenta explicar o inexplicável, medir o imensurável. Eu, com minha arte e meu martelo, busco quebrar os ídolos que nos impedem de dançar na vida. Uau! Senhores, a gente está num nível de discussão que pouca gente consegue. Senhor Sócrates, o senhor Nietzsche insiste que sua busca pela verdade é uma muleta para os fracos e que a razão é castradora. Como o senhor responde a essa visão bastante desafiadora? A muleta que ele vê é a coluna vertebral do pensamento crítico. Sem ela, a humanidade se arrastaria na escuridão da ignorância e da superstição. Castradora? A razão liberta, meu caro. Ela nos tira da prisão dos preconceitos, das paixões cegas, dos dogmas impostos. Se a busca pela verdade é para os fracos, então sou grato por essa fraqueza que me permitiu questionar até a morte e não me curvar diante de falsidades. A força que o Senhor prega, Nietzsche, sem a bússola da verdade, é a força bruta, sem direção, que tanto pode construir quanto destruir sem propósito. O sentido da vida não é algo que se cria do nada. Ele é revelado pela reflexão, pelo exame constante da própria existência em busca do bem. Pesado! Senhor Nietzsche, o senhor Sócrates o acusa de promover a ignorância, a superstição e a força bruta, dizendo que sua filosofia leva ao desespero e à autodestruição. O senhor concorda com isso? Ah, Sócrates e sua velha cantilena da ignorância. A verdadeira ignorância é a que se recusa a ver que a verdade que o Senhor tanto busca é apenas uma construção humana,
Uma maneira de tornar o mundo suportável para as almas tímidas. Força bruta? A força bruta é a da vida, da natureza, da vontade que se afirma. E o desespero? O desespero é a inevitável consequência de se apegar a uma verdade que se desfaz, de se recusar a dançar no caos criativo da existência. Eu não levo ao desespero, levo à liberdade radical, a coragem de olhar para o vazio e preenchê-lo com sua própria força, com seus próprios valores, sem a necessidade de uma verdade absoluta que o diga o que fazer ou quem você deve ser. Eu celebro a vida, Sócrates, em toda a sua tragédia e glória, sem a sua ilusão de um sentido pré-definido. O Senhor celebra o vazio. Nietzsche, um vazio que cedo ou tarde se voltará contra quem o habita. A liberdade radical, sem um fundamento moral, é a liberdade de cair no abismo. A vontade que se afirma, sem a razão, é a tirania dos impulsos. A vida, sim, é para ser vivida, mas com propósito, com virtude, com a constante busca por aquilo que nos eleva acima do meramente animal. Sua filosofia, por mais atraente que possa soar para alguns, é um convite à anarquia da alma, onde o mais forte impõe sua interpretação e o mais fraco perece sem um ideal para se agarrar. Eu não busco uma ilusão, busco a estrutura fundamental que dá sentido à nossa existência. Estrutura fundamental? O Senhor é o arquiteto de uma prisão para a alma humana. A tirania dos impulsos é muito mais honesta do que a tirania de suas virtudes, que domesticam a vida. O Senhor quer elevar o homem, mas o que faz é torná-lo um escravo da sua própria consciência, da sua própria culpa. Eu quero que o homem seja quem ele realmente é, em sua plenitude, em sua força, em sua alegria. O sentido que o Senhor busca é a negação da própria vida em sua crua beleza. Eu convido o homem a ser um Übermensch, a superar-se, a criar seus próprios valores e a dançar sobre as ruínas dos seus velhos ídolos. Não há um sentido. O sentido é a própria vontade de poder que se manifesta em cada um de nós. E assim, meus caros ouvintes, encerramos mais um episódio eletrizante do Máquina do Tempo Podcast. Que embate, que aula de filosofia e de vida! Sócrates versus Friedrich Nietzsche, um duelo de titãs que nos faz refletir sobre a verdade, a moral e o próprio sentido da existência. Senhor Sócrates, qual a sua reflexão final para o nosso público, especialmente para aqueles que nos ouvem em pleno século XXI, ainda perdidos na busca por significado? Minha mensagem é eterna. A vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Não se contentem com a facilidade da ignorância ou com a ilusão de que tudo vale o mesmo. Busquem a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Questionem a si mesmos e aos outros, pois é no processo de questionar, de dialogar, de refletir, que encontramos o caminho para a virtude e para um sentido autêntico que transcende as vontades passageiras. A verdade existe, e ela é a âncora que nos permite navegar pelas complexidades da vida sem naufragar no vazio. Sejam corajosos para serem sábios. Palavras que marcam, Sr. Sócrates. E, Sr. Nietzsche, qual a sua reflexão final para os nossos ouvintes? Qual a mensagem principal que o senhor gostaria que ficasse deste debate? O Senhor Sócrates ainda nos prende a uma moralidade de escravos, a uma busca por um sentido que só existe para consolar os medrosos. Minha mensagem é outra. A vida é para ser afirmada em sua totalidade, sem arrependimentos, sem a necessidade de muletas divinas ou verdades absolutas. Não há um sentido esperando para ser descoberto. O sentido é o que você cria com sua vontade, com sua força, com sua capacidade de se superar. Sejam fortes, sejam livres, sejam autênticos. Criem seus próprios valores. Dancem com a vida em sua loucura e beleza. O vazio que o Sr. Sócrates tanto teme é, na verdade, a oportunidade infinita para a sua própria grandeza. Afirmem a vida. E assim, meus caros ouvintes, encerramos mais um episódio eletrizante do Máquina do Tempo Podcast. Que embate, que aula de filosofia!
Sócrates versus Friedrich Nietzsche, um duelo de titãs que nos faz pensar sobre o que é verdade, o que é moral e o que diabos a gente está fazendo aqui. E você, qual lado você apoia? A busca pela verdade absoluta de Sócrates ou a ideia de que tudo é interpretação de Nietzsche? Deixe seu comentário, sua opinião é fundamental para nós. Se inscreva no Máquina do Tempo Podcast, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos duelos históricos e compartilhe esse episódio com aquele amigo que adora uma boa polêmica filosófica.